Para a gente repercutir ainda a divulgação do novo Plano Safra, porque as entidades do agro agora começam a se manifestar, né? E hoje a gente já entende também, vamos começar a entender o que as entidades estão pensando. No caso da Organização das Cooperativas do Brasil, por exemplo, que avalia para a gente esses recursos que foram divulgados, né? Por isso, a gente convidou, e o João Prieto aceitou, ele é coordenador do ramo agro do Sistema OCB, né, João? Muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui. Ô, João, como é que vocês avaliam, então, a divulgação desse novo Plano Safra, hein? Boa noite. Boa noite, Márcio. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que essa recém-repercussão do Plano Safra, somado aí ao anúncio de ontem, né, da agricultura familiar, acho que cabe a gente trazer por um contexto atual. Primeiro, de conjuntura macroeconômica, né, onde a gente vive aí uma instabilidade muito grande nesse quesito, principalmente quando a gente olha a Selic aí na ordem atual dos 15%, somado aí também a questão fiscal e orçamentária, né? Então, todo esse desafio orçamentário que o governo federal tem enfrentado para várias das políticas públicas e não tem sido diferente para nós aqui do setor agropecuário. Então, nesse contexto, a gente já tinha aí uma expectativa de uma dificuldade ali das equipes técnicas, né, somado aí Ministério da Agricultura com a equipe econômica do governo federal de fazer essa costura da melhor forma possível para chegar, por exemplo, no montante que foi anunciado hoje, que é um montante ali somadas as CPRs acima do que foi divulgado aí em exercício até ontem no Plano Safra passado. Então, esse montante ele é pouco maior aí do que foi praticado na safra passada e considera também essas CPRs aí que estão aí dentro de uma arquitetura dos recursos livres, né? Entendemos que faz parte de toda a questão da subsidibilidade que está aplicada às LCAs, né? Ou seja, é um recurso, sim, direcionado, mas quando a gente fala de plano safra, existe muita expectativa ali dos produtores rurais e, no nosso caso, das nossas cooperativas agropecuárias, para enxergar nesse contexto, que é o recurso equalizado, que é o recurso controlado, que é aquela taxa fixada também ali, que envolve as questões orçamentárias e nesse exercício aí de restrição para fazer essa equalização e também das restrições de fontes aí que a gente tem, desde os depósitos à vista, da poupança e as LCAs que tiveram exigibilidade aumentada, mas podem ser cumpridas com as CPRs. Então, diante desse arcabouço completo, isso culminou em aumento dessas taxas de juros aí que estavam sendo praticadas até então, uma ordem linear aí acima de na ordem de 2% e algumas questões 1,5%, como PCA armazenagem. Ô, João, e por que as taxas de juros preocupam? Quando a gente fala principalmente aí de linhas de investimento, como são ali as equalizadas dentro do Plano Safra, como se tem agora a própria questão da armazenagem, que é uma questão muito cara ao setor, então é um gargalo estrangulante que o agronegócio brasileiro tem passado aí nos últimos anos. Quando a gente olha no longo prazo, uma taxa alta é um compromisso de longo prazo ali que está sendo feito pelo produtor rural, feito pela cooperativa agropecuária, e isso é um custo que se arrasta ao longo do tempo. Então, numa taxa mais alta, como a gente vai observar no Plano Safra que está começando agora, ela exige que ali o produtor, que a cooperativa, volte a fazer alguns cálculos, né? Inevitavelmente, algumas questões que já estão em andamento, algumas ampliações, vai ser alocado ali da melhor forma possível, mas aqueles projetos que ainda estavam maturando, projetos que estavam em início de costura ali, de planejamento, muito provavelmente o pessoal vai voltar aí para as pranchetas para ver se esse custo realmente cabe ou não dentro desse novo contexto aí de taxas de juros. Agora, João, para as cooperativas, ambos os planos interessam, tanto o familiar quanto o empresarial? Qual a diferença para as cooperativas? Sem dúvida, mas os dois são muito relevantes, tanto quando a gente olha o cooperado ali vinculado ao quadro social dessas cooperativas,
enquanto a própria cooperativa, enquanto tomadora beneficiária aí do Plano Safra, né? Então, quando a gente olha para a agricultura familiar, nós temos dentro do quadro social das cooperativas agricultores familiares, que são beneficiários de Pronaf, e temos cooperativas também que são do recorte pronafiano, né? Que detêm ali o cadastro da agricultura familiar e, portanto, são beneficiárias do crédito rural da agricultura familiar. Principalmente quando a gente fala das cooperativas um pouco mais incipientes, que trabalham com cadeias produtivas aí um pouco mais regionalizadas, essas políticas da agricultura familiar são extremamente relevantes. E quando a gente vai para os demais também, aí, com as rubricas mais vinculadas ao Ministério da Agricultura, a gente tem também todo um escopo de cooperativas que atende o seu quadro social, desde o pequeno e médio ali e demais produtores, e a própria cooperativa nesses perfis aí também. Então, quando a gente fala tanto da agricultura familiar, quanto médio produtor e demais, todo esse público está no quadro social das cooperativas e as cooperativas também passam por esses perfis enquanto beneficiários. Então, as duas políticas públicas são extremamente relevantes aí para o cooperativismo. João Pietro, que é coordenador do ramo agro da Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, avaliando conosco aqui, né, e repercutindo a divulgação do Plano Safra. Muito obrigado pela gentileza. Venha sempre, viu, João? Um abraço para você. Obrigado, sempre aqui à disposição. Valeu, brigadão. Até mais.